Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à 11ª aula do curso do Danier, Mentalidade Revolucionária e Globalismo. Nesta aula nós falaremos a respeito de Jacques Derrida e a teoria queer. Bom, essa aula também é muito importante para entendermos o que está acontecendo no mundo atual, essa confusão generalizada, e nós fomos entendendo aí durante as aulas como nós chegamos até aqui. Principalmente na aula passada, tá? Onde nós falamos a respeito de marxismo, comunismo e também essa passagem histórica até a chegada dos neomarxistas, Escola de Frankfurt, né? E o que vai culminar na França em 1968, que comentarei aqui nesta aula com vocês. Bom, tem uma frase célebre de Lenin, que nada mais é do que uma parte da sua estratégia, que ele falava o seguinte, né? Fomentem a corrupção e depois denunciem-a nos inimigos. Fomentem a corrupção e denunciem, né? Denunciem essa corrupção, essa mesma corrupção, nos inimigos. Isso dizia Lenin. Bom, nós vimos que a civilização ocidental ela passou, depois do período moderno, para ideologias ora de submissão e ora de dominação. Às vezes nós tínhamos as criações de ideologias que aparentavam ser reações contra o domínio completo de toda a sociedade, né? Ideologias que servem também de passagem, ideologias passivas para a afirmação e o domínio de outras, que é o caso clássico entre o liberalismo e o comunismo, né? Pois muito bem dizia Papa Pio XI, né, na Divini Redentores, em sua carta encíclica, o liberalismo pavimentou o caminho para o comunismo. E essa frase é profética. Nós sempre observamos isto. Uma sociedade liberal, ela possibilita a passagem para a sociedade totalitária. No caso, na história, aconteceu entre liberalismo e comunismo. Isso é completamente observável na história. E, como nós já estamos em meados dos anos 50 e 60, analisando as ações reais da Escola de Frankfurt, tudo que eles pensaram, tudo que eles produziram do material neomarxista, quando os pensadores da Escola de Frankfurt eles saem da Alemanha nazista e encontram o lar próspero nos Estados Unidos, no liberalismo americano, ali eles percebem que há um terreno fértil para espalhar essa revolução. E essa revolução ela é cooptada, ela é canalizada pelos grandes banqueiros, pelas grandes famílias globalistas que, como nós analisamos, utilizam dessas teses, utilizam desse construto revolucionário para a dissolução das sociedades tradicionais, portanto, daquilo que forma o Ocidente, como nós entendemos na aula passada, a revolução, a troca, né, que eles fizeram entre a revolução via infraestrutura, que criaria a superestrutura, e eles entenderam, desde Georg Lukács, que a revolução deveria começar pela superestrutura, diluindo aquilo que formou o Ocidente, né, ou seja, o cristianismo. Muitos falam no tripé ocidental, filosofia grega, direito romano e a moral cristã, né? Só que nós sabemos que tanto a filosofia grega como o direito romano foram cristianizados pelos escolásticos. Portanto, o cristianismo, no símbolo, na analogia do corpus mysticum de Cristo, que criou a civilização. Isso é completamente também observável em todos os âmbitos, e as instituições tradicionais do medievo eram realmente a própria analogia do corpo místico. Depois isso foi substituindo. Então os marxistas entenderam que eles deveriam destruir isto, que desde essa tradição bimilenar, aí estaria a chave para a queda da burguesia, a queda da mentalidade burguesa,
e que fomentaria, após isso, após essa queda, a Revolução. Bom, todo o pensamento da Escola de Frankfurt, adicionando-se aí a Revolução Cultural Gramsciana e também um autor como Michel Foucault. Michel Foucault, aquele que enxergava tudo como relações de poder, né? Praticamente a mesma coisa que Adorno e Horkheimer, mas com algumas diferenças apenas, mas a essência do pensamento deles era muito parecida. Enxergava relações de poder entre o pai e mãe, entre né, esposo e esposa, entre filho e pai, entre filha e pai, que tudo se dava entre relações de poder, quer dizer, esse negócio estruturalista de enxergar relações entre uma coisa e outra, mas relações de poder, quer dizer, sempre um omisso, submisso, e um opressor e um oprimido. Sempre esta construção estrutural. E eis que na França, que infelizmente após a Revolução Francesa virou um terreno fértil para revoluções, desde a Revolução Francesa Liberal, a França nunca mais foi a mesma. E olha que a França é a filha mais velha da Igreja Católica, é a filha mais velha do cristianismo. Mas a França, após a Revolução Liberal, depois de revoluções brutais, né, que a França passou, tanto quanto diferente do mundo anglo-saxônico, mas a França ela foi muito mais prejudicada e sempre virou um terreno fértil para revolucionários. Claro, não podemos aqui ignorar a riqueza cultural da França, nem a riqueza literária, nem nada disso. Mas que é sempre foi um terreno fértil para revoluções, isso também é muito claro. E na França, nós temos um autor que nasceu na Argélia, né, e que depois foi para a França fazer os seus estudos. Lecionou na Sorbonne, depois lecionou também nos Estados Unidos, que é um sujeito chamado Jacques Derrida. Ele é o precursor, digamos, o pai de, não podemos dizer uma teoria, mas daquilo que convencionou-se a chamar de desconstrucionismo. Jacques Derrida, então, ele foi muito influenciado por Heidegger, por Foucault, por filósofos estruturalistas. E ele percebeu ali que ele poderia fazer, absorvendo muito da teoria crítica frankfurtiana, uma desconstrução da tradição. Como nós vimos, né, agora uma análise, nas análises filosóficas que nós fizemos, que toda a modernidade, todas essas filosofias são resultantes de uma revolta contra o ser, né, a revolta contra a nossa contingência no ser, a revolta contra aquilo que nós somos de fato, né? E que chegaria uma parte em que filósofos negariam que nós somos o que somos, negariam a nossa inteligência, negariam que as coisas são o que são, negariam, por exemplo, que a grama é verde e que o verde faz parte da grama. Quando eu costumo brincar dizendo que uma das nossas maiores batalhas atuais é dizer às pessoas que a grama é verde e que não somente a grama é verde e que o verde faz parte da grama. Quando nós apreendemos a grama, nós aprendemos a grama verde, não aprendemos apenas o aspecto material do ente e as suas qualidades ficam por conta da nossa subjetividade. Quando eu falei no começo que havia filósofos que negariam isso era completamente verdade. Tá? Existem filósofos que realmente negam essa substancialidade e essa nossa participação, quer dizer, negam a adequação do intelecto à coisa, assim como a emissão da coisa ao intelecto. Eles negam que nós fazemos que nós temos essa característica intrínseca a todo ser racional, que para dizer que é racional, ele mesmo precisa ser racional, senão haveria, né, um erro crasso aí. Então esses filósofos negam a inteligência e negam o ser. Isso aí ficou muito claro. Isso desde que quando nós vimos lá em Duns Scott que a nossa inteligência era falha por conta do pecado. Mas ali naquela época, tanto Duns Scott como Guilherme de Ockham, como Lutero, Calvino e etc., todos eles ainda eram cristãos.
eram cristãos, ainda não fecharam as portas para o céu e também não fecharam a possibilidade da condenação eterna, ou seja, não fecharam as portas também do inferno. É com a concepção iluminista, com o império da razão, o império racionalista, que nós fechamos as portas para o céu e também para o inferno e tudo se mundanizou. Então nós vivemos, a grosso modo aqui, a ditadura ou do tempo ou a ditadura do espaço. Portanto, a ditadura do mundo físico. E aí, dentro desse mundo físico, aí realmente está aberta a porta para que todos entrem e criem quimeras a seu bel prazer. É aí que nós começamos a ter diversas correntes filosóficas, tentando algumas, ora dominar, como dito, ora outras resistir de alguma maneira à revolução. Então criam-se reacionarismos e revolucionários. Cria-se ali uma tentativa de defender o naturalismo do historicismo. O historicismo vem engolindo tudo, então criam teses naturalistas para salvaguardar alguma civilização, algum tipo de sociedade, algum tipo de instituição aqui no modo abstrato, do historicismo mais exacerbado, quer dizer, da revolução mesmo vindo à tona. Mas tudo isso dentro do aspecto do mundo físico, tudo se mundanizou, portanto tudo foi ficando cada vez mais medíocre. E nós vimos nos anos 60, então esse negócio medíocre mesmo, a completa destruição da inteligência, e também nunca se viu um projeto tão totalitário para a mente humana do que esses filósofos neomarxistas, como também construtivistas, e o desconstrucionismo de Jacques Derrida, que vem para selar aquilo que estará aqui para os próximos anos, quer dizer, para a nossa geração atual, que é o que nós vamos tratar nas duas últimas aulas. Que essa sociedade bárbara, mediada pelas Nações Unidas, e o transhumanismo. Então, nessa aula a respeito da teoria do Jacques Derrida e a teoria queer, nós veremos na próxima aula o renascimento de Auguste Comte para validar toda essa loucura. Então, Jacques Derrida, ele funda esse pensamento que ficou conhecido como desconstrucionista. E o Jacques Derrida, ele nega qualquer tipo de conceito. É um absurdo. Você irá falar, mas é impossível negar qualquer tipo de conceito? Porque se nega o conceito, nega-se a apreensão do ser, portanto negou-se a inteligência completamente. Eu só posso definir um conceito a partir do momento em que esse conceito bate com o mundo real, bate com as coisas, tal como elas são. Se eu tenho um conceito de lei, por exemplo, eu tenho que conseguir definir essa lei, e essa definição tem que bater com a realidade. Eu não tenho como não cair no absurdo se essa lei não for verdadeira, certo? Se essa lei não for racional, eu caio no absurdo. Se eu digo que eu não posso triturar um bebê dentro do ventre de sua mãe, se eu tiver uma lei dessa, ela é uma lei iníqua, ela não é uma lei, na verdade, eu não preciso nem respeitá-la como lei. Se eu disser isso, só pelo fato de eu ter dito isso, não tem como respeitar uma coisa dessa. Tá certo? Que dizem, nós não podemos falar com certeza se aquilo é um ser humano ou não. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Como nós não podemos dizer que aquilo é um ser humano? Ele é fruto de um homem e de uma mulher, portanto, dois seres humanos. Aquilo que está dentro da mulher não é um ornitorrinco, não é um babuíno, não é um cachorro, não é um gato, porque ele compartilha da mesma essência de dois seres humanos em ato. Nós somos seres humanos já em ato. Portanto, aquilo que está já dentro da mãe é um ser humano em ato, mas que está em possibilidade de algumas coisas. Como nós estivemos em possibilidade de nascer, mas nós já éramos seres humanos em ato. Então é impossível dizer que aquilo que sairá da mãe não é um ser humano. Como dito, pode acontecer do bebê nascer com algum problema físico ou com alguma síndrome.
Pode acontecer. Mas a medicina, ela pode, né? Nós podemos ter cuidados medicinais que podem curar esse bebê. Ou, infelizmente, ele terá sempre esse problema físico para o resto da sua vida. Mas isso é um aspecto acidental, ele não é essencial. Ele não perdeu a sua essência, a sua alma humana. Ele já nasceu como um composto de corpo e alma. Deve ser batizado, etc, etc. Viverá como ser humano, mesmo que tenha algum problema físico. Só que nas ideologias modernas nega-se o ser. Se nega-se o ser das coisas e coloca-se, por exemplo, uma quimera darwinista no lugar, uma quimera darwinista social, entende-se que na sociedade perfeita, que ainda virá através da história, como nós explicamos, esse ser humano, ele é um problema para essa sociedade perfeita. Como assim nós teremos bebês com síndrome de Down? Como assim nós teremos bebês defeituosos fisicamente neste mundo perfeito, nesse mundo físico perfeito? Se fecha-se as portas para o céu, assim como para o inferno, não há mais necessidade de termos pessoas com defeituosas vivas. E isso são todas as proposições eugenistas que acontecem na história. Desde que a dona Margaret Sanger fundou a Planned Parenthood, o que nós vimos no nacionalsocialismo foi o darwinismo social sendo implantado na realidade, e como nós vemos nas clínicas de aborto hoje em dia, que nada diferem do pensamento nacional-socialista e que nada diferem da eugenia. Eles só disfarçaram isso como direitos reprodutivos. E aqui nós entramos no ponto principal da filosofia de Jacques Derrida. Nós sabemos que, então, o aborto é o assassinato do bebê de ventre de suas mães. O aborto é assassinato pela própria condição natural. Mas, se nega-se o ser, nega-se o conceito, nega-se a definição, sobra o quê? Apenas a linguagem, a expressão textual. Bom, se o texto... O que é um texto? O texto é alguma coisa que você escreve ali, relatando o quê? Uma coisa real. Uma vivência real. Se você escreve, você pode até criar personagens na sua cabeça. Você pode até criar mundos imaginários e escrever esses mundos. Você pode até criar diversas possibilidades de textos e colocar no papel. Você pode criar isso, você pode criar dimensões diferentes, você pode criar o que você quiser na sua cabeça e escrever ali. Tá? Só que a dimensão da sua imaginação, de alguma maneira, sempre estará ligada às suas percepções reais. Essa dimensão que você pode criar na sua cabeça, ou personagens, eles terão uma determinada forma, um determinado jeito de agir, que sempre estará um tanto quanto próximo ao ser humano. Eu fico reparando muito nas histórias, eu gosto muito de ir ao cinema, adoro cinema, e assistir filmes da Marvel, da DC, né? Eu gosto bastante, até por conta de ver o que eles estão criando, sempre tem uma história, vocês podem reparar, que é um louco, tem muitas histórias assim, que é sempre um louco querendo dominar o mundo, querendo criar um mundo hipotético. Isso aconteceu, por exemplo, no filme do Venom, filme do Venom. Tinha um cientista doido que queria criar um mundo hipotético, juntando então aquelas criaturas extraterrestres e uni-las ao ser humano. Então, quer dizer, nós temos uma certa concepção transhumanista ali também. E entre outros filmes de ficção científica que nós temos, filmes de super-heróis e etc., mas vejam, até mesmo as criaturas extraterrestres que vêm, que às vezes interagem com os seres humanos nesses filmes, eles têm claras características humanas. Claras características humanas, pelo menos na concepção emocional, na concepção psicológica. Eles não fogem, os autores não fogem muito disso. Podem até criar um mundo sensacional, um mundo... Mas algumas coisas, pelo menos as mais essenciais, estão presas à percepção da realidade. Não fogem muito disso. Assim como o mundo da literatura, o mundo do humor.
Por que nós dávamos tanta risada com os Trapalhões, por exemplo? Tem gente que não via a menor graça, né? Mas os Trapalhões em geral, assim, a maioria das pessoas dava muita risada com o Mussum, de Mocó, de Zacarias, etc. Chaves. Cara, quem não gosta de Chaves até hoje? Claro, algumas pessoas podem não gostar. Mas uma grande parte, e aqui eu não estou falando que a maioria determina a verdade, naturalmente, mas uma boa parte das pessoas gosta muito de Chaves. Gosta muito de Chapolin. Quer dizer, gosto muito dos humores antigos, etc. Mas por quê? Porque essas concepções artísticas estavam muito ligadas ao cotidiano, ao senso comum. Daniel, a gente pode resgatar talvez aquela concepção de sensos comunes dos escolásticos? Claro. Aquilo é muito mais inteligível, né? A linguagem poética da literatura muito mais inteligível se ela está ligada ao cotidiano, à vida mais ou menos geral e real do grande povão. Do povão comum. Não das elites, né? Mas do povão comum. Então por isso que fazia tanto sucesso. Quer dizer, as pessoas tinham a percepção daquelas literaturas, tinham a percepção desses quadros humorísticos e etc. E elas podiam se divertir bastante. Eu mesmo me divirto muito mais com humor comum. Trapalhões, etc. Eu dou muito mais risada. Porque está muito mais próximo da minha vivência comum. E isso é o normal. Isto é o saudável. As piadinhas que eles faziam com negros, com loiras, com japoneses, com orientais, com muçulmanos, piada com todo mundo, tinha piada para todo gosto ali. E é comum. Né? No nosso dia a dia, é comum, por exemplo, eu mesmo sou chamado muitas vezes de negão por alguém. O negão, não sei o quê, ou o pessoal fala, o negão que tem tal carro, né? Quem não sabe, o negão do Fusca. Então, você fala o negão do Fusca, está se relacionando, não que eu tenha um Fusca, mas você está se relacionando a um determinado signo, a uma determinada coisa, a uma determinada pessoa. São características, por exemplo. Você tem o negão do Fusca, você está falando a respeito do João. O João é um negro que tem um Fusca e você percebe que imediatamente, quando as pessoas falam que é o negão do Fusca, fala, eu conheço o João. Se você não conhece, fala, mas bom, que raios é o negão do Fusca? E aí o seu interlocutor vai te explicar quem é, então você terá a percepção de quem é. Certo? Ou os apelidos, por exemplo, né? O negão, a loirinha, o branquelo, o japa. Muitas pessoas têm apelido do nome da cidade, por exemplo, do nome do lugar onde eles vieram. Né? Quem que é? O Bahia. Né? É o Mineiro. Né? O Mineiro, conheço, gente fina e tal. Quer dizer, são os modos de linguagem de você se referir, mas você está referindo-se à pessoa real. Porque você sabe que ela é uma pessoa real, que ela existe, portanto, ou você a conhece, ou você não a conhece, mas tem a possibilidade de conhecê-la. E você não vai conhecer apenas um nada. Você não vai conhecer apenas uma representação. Você não vai conhecer apenas um texto. Você vai reconhecer uma pessoa real. Certo? Então, quer dizer, aquilo que você escreve, aquilo que você pode colocar no texto, tem sempre a possibilidade de ser algo realmente real, ou fazer analogia a esse algo real, ou referir-se a algo real. Tá? Se você tenta criar um mundinho imaginário, você só pode criar esse mundinho imaginário porque você se percebe no mundo real. Você não tem como escapar da presença atual do ser, sempre presente. Você nunca se refere a nada, mas a algo, porque não tem como você dizer que não existe nada pelo próprio fato de existir. Pela própria possibilidade de existir, nós trazemos aquele axioma clássico do grande filósofo Mário Ferreira dos Santos: algo há, algo tem de haver, algo tem de estar presente sempre. Né? Até por conta disso, se não tivesse algo, você não iria perceber nada, você não teria nem a possibilidade de você estar aqui e não poderia ter a possibilidade de entender o que eu estou falando ou não entender o que eu estou falando e de entender que não entendeu o que eu estou falando. Todas as possibilidades estariam nulas, seriam nada metafísico.
Mas o nada metafísico também já é uma contradição em termos. Eu só sei que só posso falar do nada metafísico se eu entendi uma presença para dizer o nada metafísico. Então algo sempre há. Algo tem de haver. Há sempre uma presença que nos sustenta. Mas a filosofia desconstrucionista reduz tudo ao esvaziamento de um texto e o preenchimento com outro significado. Então, vejam, estão abertas as portas para a enganação completa e a prisão mental. Por isso que aborto hoje é chamado de direito reprodutivo. O que eles fizeram? Eles desconstruíram o conceito de aborto, o conceito tradicional de aborto, esvaziaram esse termo e construíram um outro com um nome mais bonitinho, com um nome mais formal, sempre com uma tentativa de uma linguagem inclusivista, dizer então que o assassinato de bebê no ventre de suas mães torna-se um direito reprodutivo. Estão entendendo o fio da meada? Então é por isso que hoje nós vemos direito reprodutivo, direito da criança, direito disso, direito daquilo. Se você olhar o conteúdo a que se refere esse termo, você verá que são aquelas coisas que são más em si mesmas para os seres humanos e para a lei natural, para o direito natural. Isso quem adora usar, quem são as feministas. Porque o que eu disse, qual é o papel das feministas? É o combate direto ao direito natural. Elas servem para isto. E os globalistas entenderam exatamente isto. Então elas servem para o combate direto ao direito natural. E é claro que nós vemos de uma maneira deveras, realmente revolucionária, muito atuante, muito agressivas, e o que elas fazem, esses grupos realmente radicalistas, como Fêmen e etc., de pegarem crucifixos e introduzirem em orifícios mesmo, em praça pública, isso é para chocar mesmo, isso é para chocar as pessoas, deixá-las em estado, muitas vezes de, assim, você fica parado olhando aquilo, você não sabe o que você faz. Isso já é proposital, tá? Isso é guerra cultural. Isso é guerra cultural. Pega meia dúzia de militantes que sofreram engenharia social dentro das faculdades, que acreditam mesmo estarem lutando contra o patriarcado, que é o mal do mundo, portanto a superestrutura burguesa. Pegam crucifixos, como nós temos vários relatos aí, várias fotos na internet, de militantes do Fêmen, os feministas do Fêmen, que introduzem crucifixos em seus orifícios, né? E as pessoas, assim, você vê pessoas assim com o celular filmando, tirando foto, você vê pessoas olhando aquilo, assim, as pessoas estão estáticas, ninguém faz nada. Por quê? Porque aquele negócio é tão absurdo, mas tão absurdo, mas tão absurdo, que as pessoas travam, assim, elas travam. Mas isso já é o propósito, o experimento do politicamente correto. Essas travas, o sujeito faz um negócio tão absurdo que na sua cabeça você não sabe como agir, o que fazer, porque já ronda na sua cabeça ali, já está dentro da sua mente que aquilo pode ser uma manifestação de liberdade de expressão, como também, se você fizer alguma coisa, você olha ao seu redor e você acredita que pode ser julgado pelos outros. Meu Deus, se eu sair daqui e arrancar o crucifixo do que ela fez, o que ela está fazendo, se eu agir contra o que ela está fazendo, eu vou ser julgado, os outros vão me chamar de extremista, eu não sei o que fazer. E esta trava é o X da questão do politicamente correto. Porque é a destruição da sua cognição. Você não sabe mais o que fazer, o que agir, você não sabe mais o que significa aquilo. E isso é o papel do desconstrucionismo. Esse é o papel real do desconstrucionismo. O próprio Derrida, o próprio Jacques Derrida, não coloca como um sistema fechado, como uma ideologia desconstrucionista.
Ele é uma ferramenta, digamos, né? Ele é uma ferramenta que serve para o seguinte, olha, você tem conceitos, você tem a presença do ser, você nega a presença do ser, nega o conceito, nega a definição e reduz tudo à desconstrução da linguagem. Desconstruindo a linguagem, e aí você tem a interferência do sujeito. O que é a interferência do sujeito? Leia-se a interferência do que acontece realmente, não sistematicamente, mas realmente, a interferência dos grupos de pressão em militar por aquilo que foi desconstruído. Se desconstrói-se então o conceito de aborto e constrói-se outro, né? Constrói-se outro, que é o direito reprodutivo. Você entra com a contextualização e a interferência do sujeito. Portanto, dos grupos de pressão que pegam aquele termo, né? Direito reprodutivo, e sai militando por aí, e isso transforma-se numa ação política. Numa ética e numa ação política. Nós queremos o direito reprodutivo. Nós, mulheres, queremos o direito reprodutivo. Mas aí você dirá, Daniel, ora, se o desconstrucionismo, então, parte do esvaziamento de um conceito, parte do esvaziamento do próprio ser, como assim mulheres? Não tem nem como dizer que são mulheres, então? Não tem nem como dizer homens. Eu não posso dizer homens, não posso dizer mulheres, porque eu não sei. Esse conceito de homem e mulher também pode ser esvaziado para ser colocado outro no lugar. Assim como o casamento. Assim como o estupro. Assim como a pedofilia. Assim como a zoofilia. Assim como o canibalismo. Eu posso esvaziar o conceito e colocar outro no lugar com outro nome e mexer no significado textual e posso transformar isso numa ação política, como um direito. Vocês estão entendendo o tamanho? Esta revolução, que vai culminar nos movimentos de maio de 1968, esta revolução é a revolução mais pérfida, mais macabra que alguém já pôde inventar contra a sua inteligência. Vocês estão entendendo bem o que leva o desconstrucionismo? Levado apenas à sua dedução lógica. Apenas a dedução lógica. Nada mais e nada menos. Se hoje nós vemos, por exemplo, aquilo que é falado LGBT, e hoje não é mais LGBT, é LGBTQI+. Inclusive, teve aí recentemente uma controvérsia, onde acharam um P dentro do movimento LGBTQI+, que é o pedossexual. Essa desconstrução do conceito de pedofilia como apenas um fenômeno psicossocial ou psicopatológico e retirada do Código Penal. Pedofilia não é crime, pedofilia é uma doença. E aqui cabe relembrarmos uma frase célebre, um post célebre do professor Olavo de Carvalho, onde ele diz o seguinte: primeiro dizem que é doença para não dizer que é crime. Depois tornam crime dizer que é doença. Primeiro dizem que é doença para não dizer que é crime. Depois tornam crime dizer que é doença. Você esvazia o conteúdo de um conceito, porque você não aceita o conceito objetivo, você esvazia e o transforma naquilo que você quiser.
Se você precisar de mudar de novo, você esvazia de novo, desconstrói de novo e preenche de novo. Então você desconstrói, preenche, desconstrói, preenche. Isso ad infinitum. Então você tem um significado. Isso não acaba mais. Aí você diz, mas que loucura! Isso é loucura! E se é que eu posso chamar de loucura, porque se desconstrói o sentido de loucura. Isso não é uma loucura, isso é a melhor coisa que nós temos. Você não pode nem dizer que é uma loucura. Porque se você disser que eles são loucos, você pode ser preso por isso. Porque dizer que eles são loucos é atentar contra grupos que foram oprimidos historicamente, que foram marginalizados historicamente. E que se você disser isso, apenas pelo fato de você dizer isso, você está ofendendo, você está cometendo um crime contra eles. Aí o conceito de crime cabe. Quer dizer, a inversão completa. Exemplo prático disso. Hoje em dia, eu costumo sempre ouvir que o pessoal sempre comenta, né? Hoje em dia você não pode falar a palavra viado. Né? Você não pode falar a palavra viado porque senão você pode ser processado. Essa percepção existe mesmo. Você está na fila do cinema, com seu amigo, né? E vamos imaginar aqui que você dá o azar de encontrar ali na fila do cinema um militante desses aí, né, dos movimentos lacradores. E você está na fila do cinema com seu amigo, vocês estão conversando como duas pessoas normais, saudáveis, e você, viado, não sei o quê. E você brinca com ele chamando-o de viado, brincando, aquele viado do João, vocês estão falando de uma terceira pessoa. O viado, aquele João e tal, falou que vinha, não veio, né? Falou que ia vir com a gente hoje, não veio, aquele viado. E aí o militante perto de você pode muito bem lhe repreender por isso. Falando, você não pode falar a palavra viado. Isso é homofobia. Tá? Isso é homofobia. Mas aí, quem até hoje definiu esse conceito? Não dá para você definir. Porque pelo próprio desconstrucionismo, esse conceito ele é mutável demais. Ele não tem substancialidade. É homofóbico, é misógino, é isso e aquilo. Tá, mas principalmente o termo homofóbico. Defina a minha homofobia. Aí o cara vai falar que a definição vem por intervenção de um determinado sujeito. Então, para mim, a homofobia é você dizer a palavra viado. Porque eu sou homossexual e isso é uma ofensa homofóbica, isso é uma agressão. Isso é uma agressão. Mas isso não tem relevância legal. É aí que vem a cartada política, meus caros. É o desconstrucionismo na política. Se hoje nós temos o ativismo judicial, jurídico, o ativismo judicial aí, dentro dos aspectos jurídicos, esvaziando o sentido de leis e através do ativismo, criminalizando, por exemplo, como aconteceu recentemente aqui no Brasil, a criminalização da homofobia pelo Supremo Tribunal Federal. Isso é uma ação desconstrucionista. Mas quem define isso? E quem define, por exemplo, a intenção, quem define esse tipo de coisa? Eu posso ter falado dentro de um contexto a palavra viado, né, que dentro desse contexto é apenas uma brincadeira, é uma figura de linguagem, é um exagero, não uma ofensa literal. O viado do Joãozinho e tal, não veio com a gente aqui. Isso torna-se crime. E aí você vai criando um estado policialesco, mais uma vez. Por quê? Porque as pessoas têm medo, hoje em dia, de falar a palavra viado, de brincar. As pessoas têm medo de... Hoje em dia, as próprias mulheres, né, estão reclamando que as feministas estão acabando com tudo. Hoje em dia as mulheres estão, muitas estão reclamando, dizendo, parece que não tem mais homem no mundo. É exatamente isso a reclamação. Parece que, não sei, os caras estão capados, sabe? Os caras estão castrados, não falam mais nada.
Não tem mais aquela relação entre homem e mulher mesmo. Não tem. Os caras têm medo de falar alguma coisa, porque vai que eles falam alguma coisa, é misoginia, meu Deus do céu. Eu posso ser preso aqui. Não sei, o flerte, né, entre um homem e uma mulher, que é uma coisa natural. O cara não pode flertar com mulher nenhuma e vice-versa, porque a mulher vai flertar com o cara acha que ela é uma feminista maluca, ou o cara vai tentar flertar com a mulher e ele fica com pavor, o cara fica com pavor de flertar com a mulher, porque vai que, meu Deus do céu, fala alguma coisa, ela me processa. Então as mulheres estão falando, a decadência da relação entre homem e mulher, a decadência do papel do homem como papel de cavalheirismo mesmo, né? Sabe, de abrir a porta do carro, deixar a mulher passar e não deixar ela andar do lado da rua, né? Nós homens fazemos isso, é ou não é? Não, você não vai andar do lado da rua, por quê? Por conta da proteção. Numa fila, você fica atrás da sua mulher, você protege as costas dela. Muitas das mulheres acham que nós fazemos isso para ficar olhando outras mulheres. Não, o homem fica numa fila, por exemplo, atrás da sua mulher para proteger as costas dela. Quer dizer, você, ao andar ao lado da sua mulher na rua, você não vai deixar ela andar do lado da rua. Porque se acontecer alguma coisa de um cara perder a direção do carro, que ele acerte você, mas não acerte ela. Então, quer dizer, são coisas que os homens fazem. E hoje em dia se criou discussões desconstrucionistas a respeito disso. Quer dizer, isso é um papel que é machista do homem. Então desconstrói esses costumes também. São machismo. O homem pagar a conta da mulher, não, isso é um absurdo. Ao mesmo tempo que eles falam que o homem não pode pagar a conta da mulher e que existem direitos iguais, se a mulher paga o do homem, por exemplo, num cinema, num jantar, isso é o quê? Machismo também. Você quer pagar o dela por uma questão de costumes, de hábitos, de cavalheirismo. Não, isso é machismo. Se ela quiser pagar o seu, não é igualdade. Isso é machismo seu de estar aqui, né, tirando vantagens da sua mulher. Tirando vantagem da sua... Você não pode falar da sua mulher mais. Desconstrói-se isso também. Não é sua mulher, não é sua esposa. É sua companheira. Não é mais sua mulher, sua esposa. É sua companheira. Então, se você paga o dela, você é machista. Se ela paga o seu, você também é machista. Porque isso ainda é o ódio e a revolução, a revolta contra a figura do homem, portanto, contra a figura do pai. Daniel, isso é a sociedade maluca. Isso aqui é loucura. É uma loucura generalizada. O que você está falando é loucura. Não tem como viver num lugar assim. Não tem como viver nisso aqui. Isso aí é um inferno. É um inferno do pensamento. É um inferno mental. Mas o que é o desconstrucionismo? São pegadinhas. São pegadinhas. Se você afirma uma coisa, se você tenta afirmar uma coisa, você pode estar negando essa coisa ao mesmo tempo que essa coisa afirma que você é. Se você afirma seu cavalheirismo, você nega a independência da mulher, portanto você é machista. E se você atua dentro da premissa, se você segue a premissa, então, ora, vamos lá, igualdade, vamos dividir a conta. Ou é sua vez de pagar. Isso é machismo. Você afirma o machismo. Então isso é uma loucura generalizada. E assim isso aplica-se nas relações interpessoais, isso aplica-se nas coisas mais caras do direito natural, isso aplica-se à economia, isso aplica-se ao direito, isso aplica à sociedade inteira. E quando explode ali os movimentos de maio de 1968 pela libertação sexual, a revolução sexual, pela liberação das drogas, pela pelo chavões e frases de efeito, né? Não faça amor, não faça guerra, faça amor, meu corpo, minhas regras. Tudo isto é uma revolta contra o ser. Mais uma revolta contra o ser.
e tendo foco claro toda a civilização ocidental construída pelo cristianismo. Lembram? Não podemos esquecer o foco de Adorno, Horkheimer, Marcuse, Foucault, Derrida, Freud, todos esses que se levantaram contra a civilização ocidental, contra a própria civilização que os criou, que os protegeu, que os resguardou. Inclusive esses militantes. A civilização que lhes deu uma vida, uma história, uma cultura, uma vasta literatura, uma beleza descomunal, todo cuidado humano, a liberdade, tudo. O entendimento de tudo isso. Eles se voltaram contra essa civilização. Quando nós falamos, por exemplo, que o movimento gaysista não conseguiria sobreviver na terra islâmica, nos países islâmicos. Porque lá eles seriam realmente... Lá, qual que é a moda lá, né? O que eles fazem como homossexuais? Jogam todos pelo telhado. Esse é o mais comum, né? Eles jogam pelo telhado. Ou eles são mortos por apedrejamento. Somente por serem homossexuais. Somente por serem homossexuais. O que eles fazem? O que a militância gaysista faz? Fala que o Islã é a religião da paz. Fala que o Islã é a religião da paz. Pois é, meus amigos, pois é. Eles falam, e no Ocidente nós vivemos a ditadura da Bíblia, a ditadura cristã, a ditadura machista, burguesa, opressora. O Islã que realmente joga eles do telhado, mata o apedrejamento, ou nos próprios países comunistas. Como nós podemos conceber seriedade e racionalidade num homossexual que veste a camisa do Che Guevara, meu Deus do céu. O Che Guevara, os comunistas mesmo, raízes, esses sim, eles odiavam homossexuais. Odiavam homossexuais. Odiavam com força. O que eles faziam com os homossexuais? Eles fuzilavam homossexuais. Principalmente o Che Guevara. O Che Guevara odiava homossexual. O próprio ex-deputado Jean Willis, vestido como Che Guevara. O Jean Willis seria fuzilado na Revolução Cubana pelo Che Guevara. Ele iria pro paredão de fuzilamento somente por ser homossexual. Lembro-me de um vídeo que está disponível na internet, vocês podem encontrar, uma pessoa questionando o Jean Willis, um repórter, falando, olha, Jean Willis, mas na época lá do Che Guevara, lá você não ia ser fuzilado não, meu filho? E aí, para dar uma desconversada, ele falou, não, porque era o contexto da época. Neste caso, vale o contexto da época. Neste caso, vale o contexto da época. Nesse caso, vale um contexto. Vale um conceito até. Mas se é um conservador que está discutindo com ele, ele aplica o desconstrucionismo. Ele desconstrói um conceito, desconstrói aquilo que ele está falando, aplica um outro significado para fazer valer o seu argumento. Todos sabem que o Che Guevara fuzilava homossexuais. Mas existem homossexuais com camiseta do Che Guevara. Falando contra os valores cristãos, falando contra a civilização que os acolheu. Existe também um vídeo muito belo, muito bonito, muito bem feito, do padre Paulo Ricardo falando a respeito de homossexuais. Que essas pessoas, elas não são objetos de mercado, que elas não são objetos de revolução, elas não são ponta de lança de revolução, elas são filhas de Deus também. E devem ser tratados como tal. Deve-se dar a essas pessoas o entendimento do amor divino por elas e a beleza que é os sacramentos. E a beleza que é, por exemplo, a castidade. Mas, para o desconstrucionista, a castidade é o que repreende e impede
a felicidade sexual, o prazer sexual. Isso é uma coisa burguesa. Com efeito, o que estão fazendo desconstrucionistas? Destruindo as relações e a vida daquelas ditas minorias que eles juram proteger. As mulheres estão reclamando por conta desse movimento feminista. Os homossexuais, que estão sendo utilizados como ponta de lança, como massa de manobra, como um estereótipo objetificado, como um estereótipo de pessoas que são depravadas, taradas, que não tem nenhum valor moral, que não tem nada. Existem homossexuais, e não são poucos homossexuais, que falam que isto é um absurdo. Isto é um absurdo. Porque eles, como homossexuais, eles não se veem desta maneira. E de fato, cara, de fato, né? Eu mesmo já conheci homossexuais que são pessoas sérias, que se portam como pessoas sérias, agem como pessoas sérias, né? E às vezes você descobre que o cara é homossexual, você nem sabe, o cara não chega falando pra você, eu sou viadinho. Ele não faz isso. É uma pessoa comum, né? É uma pessoa comum, que tem às vezes que viver com isso dentro de si, o que não deve ser muito fácil, não deve ser fácil. Ou às vezes vive até bem com isso, não sei. Mas que num contato que você tem com essa pessoa, você não percebe. Já teve casos que comigo aconteceram, eu creio que com vocês também, de vocês terem contato com uma pessoa que é gay, e depois você descobrir que o cara é gay. Depois, eu penso. Fala, puta, o cara é gay, eu nem sabia disso. Mas pra mim tanto faz, é uma pessoa comum. Dá pra conviver completamente bem, você nunca, né? Agora, o que fazem esses militantes? Eles criam uma caricatura macabra desse tipo de pessoas, das mulheres, dos homossexuais, dos negros mesmo. Quantas vezes eu não ouvi, né? Já fui chamado também, é o xingamento clássico, né? Capitão do mato. É o capitão do mato. Esses caras se acham donos dos negros. Se você não segue uma militância política e ideológica, se você não desconstrói os valores tradicionais, se você não ajuda nisso, você é um traidor da causa. Então esses caras não querem o bem dos negros, o bem dos homossexuais, o bem das mulheres. O que esses caras querem é desconstruir valores civilizacionais para a consumação da revolução, e eles são massa de manobra desses revolucionários. Porque é o seguinte, nos anos 20, o que os comunistas descobriram, com as teses austríacas, como foi dito, que a economia planificada, a economia estatizada era impossível. Então o que eles poderiam fazer? Estatizar todo o restante e deixar a economia como única hierarquia possível. O que representa a nova esquerda? Como a antiga esquerda, a esquerda mais clássica, não conseguiu derrotar o capitalismo, porque o capitalismo tornou a vida das pessoas tão mais confortável que ninguém queria mais saber desse negócio de revolução proletária. Isso é tudo uma bobagem. Isso desde a Primeira Guerra, eles descobriram, esse negócio de revolução proletária não vai rolar. O Lenin entendeu isso. O Lenin falou, é melhor a gente fazer uma ditadura genocida mesmo, né? Que vai que dá certo. Porque eles viram na Primeira Guerra que o proletário não queria saber de revolução proletária merda nenhuma. Então o que a nova esquerda fez? Como uma tentativa de vingar a velha esquerda. Já que nós não conseguimos destruir o capitalismo, nós vamos transformá-lo num inferno. Porque o capitalismo liberal, sem bases morais, sem bases civilizacionais, sem bases religiosas, torna-se um inferno mesmo. Tudo é reduzido ao mercado. O mercado vai regularizar a moral, a religião, tudo. E o mercado aceita tudo mesmo. O mercado aceita todas as demandas. Então o mercado nunca pode estar acima de tudo. Mas o que fez a nova esquerda? Ela afirmou todos os anseios do grande capital. Nesse sentido, ela afirmou todos os anseios de George Soros, Rockefeller, Rothschild, JP Morgan, MacArthur, Fundação Ford. Eles afirmaram tudo aquilo que eles queriam, só acharam uma maravilha. Os Rothschild,
Fundação Ford, todos eles acharam uma maravilha essa nova esquerda. Eles falaram, esses caras vão fazer o que a gente quer. Até que enfim apareceram esses malucos de maio de 1968, esse doido desse Foucault, esse doido desse Derrida, para fazer tudo aquilo que a gente quer. Que maravilha! Esses caras vão lá, desconstroem valores bimilenares cristãos que fundam a civilização. Quando eles desconstruírem tudo, tudo estará em frangalhos. E o que vai sobrar como única hierarquia racional possível? A economia. E quem são os bambambãs da economia global? Pós-revolução, claro, porque antes a economia era uma economia agrária, uma economia local. Era muito mais respeitado e era muito mais lógico ter o mercadinho do seu Zé do que uma grande rede de mercados, por exemplo, da Walmart. E aqui não estou falando contra as coisas que a Walmart vende, com o preço, etc. Não estou falando isso. Eu estou dizendo dessa grande mudança e nós vemos como a Walmart, como a Amazon, como todos esses ajudam a financiar esses movimentos que desconstroem valores universais, valores bimilenares, valores cristãos. É ou não é? E os caras acharam uma maravilha. E para quem que esses militantes estão trabalhando? Ao colocarem-se contra o capitalismo, contra o grande capital, contra o grande mercado, contra os valores conservadores, contra a burguesia, contra isso, contra aquilo, eles estão trabalhando para quem? Para o grande capital, para a burguesia. Vocês são militantes do Jorge Soros. Que grande maravilha vocês fizeram da vida de vocês, né? É incrível, cara. É incrível. É incrível. Então, maio de 68 é a afirmação da presença globalista. Maio de 68 e o multiculturalismo, né, que é o igualitarismo na cultura, serviu também para uma outra corrente orientalista achar tudo isso uma grande maravilha. Aqui nós temos o autor chamado René Guénon, né, como eu já citei em algumas aulas passadas, um dos maiores tradicionalistas gnósticos da história. O René Guénon, no livro dele, o Oriente e Ocidente, ele declara uma guerra contra o Ocidente. Diz que todas as doenças do mundo estão no Ocidente. E ele propõe que o Ocidente e todo o cristianismo sejam reformulados nas bases tradicionais islâmicas, que foram as únicas que conseguiram sobreviver. Elas estão intactas. Então, elas devem ser a grande racionalizadora do mundo. Os orientalistas, que depois vieram com a gnose e também o panteísmo da era New Age, isso, toda a estrutura da Madame Blavatsky, Allan Kardec, Fritjof Capra, principalmente Fritjof Capra, no seu livro lá, O Ponto de Mutação, onde ele propõe também uma nova civilização, um novo homem, uma nova coisa. Propõe, quer dizer, uma revolução completa no mundo, baseando-se, né, num aspecto muito mais naturalista, portanto panteísta. Mais uma concepção herética de mundo. Mais um que achou que tinha a chave para criar um mundo perfeito. São sempre pessoas que acham que podem criar um mundo perfeito. E se elas podem criar um mundo perfeito, elas estão criando. Portanto, quem é perfeito? Elas. Elas são as perfeitas. Elas, se você não ouvir ao Fritjof Capra, você é um alienado. É assim que eles pensam. E o que eles entenderam? Olha, esse multiculturalismo que está nascendo da Revolução Liberal Progressista de maio de 68, isso pode servir para o quê? Para a infiltração islâmica no Ocidente. Essas revoluções serviram para isso. E aí começaram o quê? A grande invasão de muçulmanos. Por quê? Porque as democracias liberais ocidentais viraram verdadeiros infernos. Viraram, por exemplo, a Europa secular. O processo de secularização depois da Revolução de 68 foi muito mais exacerbada. Perderam-se as culturas. O desconstrucionismo fez
rombo tremendo na cultura europeia. Tanto que nós olhamos o quê? A Suécia hoje em dia. O melhor exemplo que nós temos é a Suécia. A Suécia hoje você não pode usar... você não pode falar em nome de Deus com L maiúsculo. Porque isso é machismo. Mas você pode aceitar muçulmanos, né, construindo uma nova vida lá, construindo mesquitas dentro da Europa cristã, né, e sendo tratados como os maiorais. Essa islamização da Europa, né, apesar de que os muçulmanos sofrem também com esse processo de secularização, sofrem mesmo, né, mas eles conseguem se afirmar porque eles entenderam, como eu falei numa das aulas, eles entenderam a estratégia do Said Qutb. A ocupação de espaços, ocupação de espaços, ocupação de espaços, através da politização do Corão. E todos esses atentados islâmicos, do Islã que nós vemos na Europa são representações claras das jihads. Eles precisam afirmar a cultura deles obrigatoriamente. Se o muçulmano deixar de fazê-lo, ele é perseguido pelos próprios irmãozinhos. Se ele for denunciado como um traidor do Islã, ele tem que ser morto. Ele não pode simplesmente abandonar a casa da paz. Ele tem que lutar na casa da guerra, no caso, as sociedades não islâmicas, não islamizadas, para fazer valer a casa da paz à força. Senão ele é morto. E esse processo de secularização, de multiculturalismo desconstrucionista na Europa, possibilitou também essa grande força islâmica que não tem pressa. O Islã não tem pressa. É uma civilização de mais de 1400 anos e ele já tem a forma deles de viver, a forma deles de ser, e eles não têm pressa para a consumação. É um projeto globalista que não tem pressa. Se demorar mais 1400 anos, mais 2000 anos, para eles tanto faz como tanto fez. É contra isso que nós estamos lutando. Tá? É contra isso que nós estamos lutando. Uma esquerda, uma nova esquerda que não deixa, luta com todas as suas maneiras de pegadinhas mentais para não deixar o cristianismo validar aquilo que ele mesmo criou. Enquanto isso, abaixam suas cabeças para a islamização. Em nome do multiculturalismo, em nome da paz social. Por que o pessoal árabe, por que o pessoal do Islã não pode viver aqui no Ocidente cristão? Welcome refugees. Welcome refugees. Sejam bem-vindos. Entrem. Vocês podem dominar tudo. Adivinha se os muçulmanos estão fuzilando até eles? Claro que estão. É lógico que estão fuzilando até os trouxas dos militantes. Porque eles servem para isso. Eles servem para a destruição da sua própria cultura, a destruição das suas próprias famílias, até porque eu já vou comentar o ódio que eles têm às suas próprias famílias, principalmente a figura do pai. O ódio que eles têm a respeito de tudo, e os revolucionários tomam conta. E aí nos anos 80, se já não fosse o suficiente toda essa loucura, nós temos a criação de uma teoria chamada teoria queer, que é muito disseminada pela Judith Butler. Né? A Judith Butler, que é um protótipo dessa teoria queer. E o que diz a teoria queer? Bom, a teoria queer, ela absorve tudo de Foucault, tudo de Derrida, tudo da nova esquerda e traz para si a problemática de gênero. Se já não bastasse a morte da sua inteligência com o desconstrucionismo de Derrida, que é um impedimento da sua cognoscibilidade do ser, vem a teoria queer, teoria de gênero, para acabar com tudo mesmo.
impedindo que você fale que você é um homem ou que você é uma mulher. Você não pode dizer. Porque a sexualidade é uma construção social. E os cromossomos XX e XY, danem-se. Eles não são essenciais, eles são acidentais. Os cromossomos XX e os cromossomos XY são acidentais. Nem a biologia, é uma revolta até contra a biologia. Aí ferrou tudo. É um ataque contra o princípio de não contradição e o princípio de identidade. Eu sou eu, não sou você. Você é você e não é eu. Eu não posso dizer que eu sou eu e sou você ao mesmo tempo. É impossível. Eu não posso falar que eu sou eu. Eu sou o Daniel. Não, não sou o Daniel. Eu não posso dizer isso. Então, cria-se toda uma moda dentro da cultura, dentro do cinema, dentro do teatro, dentro da música, dentro das escolas, dentro das universidades, dentro das editoriais, de que não se pode mais falar ele e ela. Hã? Quando vocês verem o negócio do Todix, né? Com X, né? Não é todos. Ou todas. É Todix. Ou todes. Né? Para manter a neutralidade de gênero. Ah, mas Daniel, mas é a linguagem. Derrida. Pode esvaziar a linguagem. Pegar um termo. Então, todes ou todix é uma linguagem neutra. Neutralidade de gênero. Se você tem um filho ou uma filha, não. Azul não é coisa de menino e rosa não é coisa de menina. Nomes neutros. Procure dar nomes neutros a seus filhos. Para não parecer nem menino ou menina. Porque vai que quando ele toma consciência, ele se reconhece como uma menina e não é menino. Então você chamando de João vai ficar muito ruim. Portanto, o Estado deve dar a facilidade, deve dar os direitos para que o João possa, né, se autoafirmar como uma mulher, que ele possa trocar o seu nome assim como ele bem entender, mesmo se ele for adolescente. Hein? E aí nós temos a emancipação dos filhos e da família. Porque, como dito, o pai e a mãe são opressores. Vejam a luta de classes aí, como nós falamos. O filho e a filha podem se rebelar contra os pais, podem se emancipar. A medicina deve, que nós vamos ver na próxima aula, facilitar as cirurgias para a troca, não podemos dizer sexos, mas de gênero. Isso deve ser facilitado pela saúde pública, né? Através do Estado. E aí você vai pensando, mas cara, se nós formos atender todas as demandas desses malucos, qual o tamanho desse Estado? Porque toda vez que ele tem que garantir um direito, tem ter alguém para garantir esse direito. Tem que ter o sujeito para garantir esse direito. Você discrimina o objeto, mas não discrimina o sujeito. Tá, tem um direito. Quem vai atender esse direito? Como vai atender esse direito? De qual forma? Quanto isso vai custar? Isso vai sair do nosso bolso? Lógico que vai. E aí você tem um domínio maior do Estado. Portanto, o domínio também maior daqueles que estão em conjunto com o Estado financiando esse tipo de coisa. Através da propaganda, através da cultura, através de ONGs, através de organizações que são as mesmas dos globalistas. E é assim, minha gente. Você tem um crescimento exponencial do Estado, uma censura sistematizada por conta desses negócios, por conta desse vitimismo, por conta dessa teoria de gênero. Se você é um empresário, por exemplo, e aí chega lá, né, uma pessoa que é um transexual. E você não sabe.
Você não sabe. Você faz entrevista com essa pessoa e você acaba não contratando essa pessoa. O que pode acontecer? Você pode ser processado por homofobia. Você pode ser processado por transfobia. Você não a contratou somente porque é transexual. Ou por ser homossexual. E o que está sendo feito nas grandes organizações globais, na inclusão, ou até mesmo dali a pouco teremos cotas para homossexuais, transexuais dentro de empresas. E se você não contratar esse tipo de gente, que não pela competência, não por atender a demanda que você precisa dentro da sua empresa, mas se você não contratar esse tipo de pessoa, você pode ser processado, você pode ser preso. E se isso for para as leis trabalhistas, você tem de atendê-las. Senão você pode ter o seu negócio fechado, embargado, interditado, etc. Isso está, né, nas agendas que nós veremos na próxima aula. Na 14ª aula, melhor dizendo, a respeito das Nações Unidas. Toda essa loucura sendo sistematizada mesmo. E aí você dirá, que diferença de civilização que nós tínhamos no medievo cristão. As sociedades ainda que resguardavam o cristianismo, o corpo místico. Que diferença de civilização. Aquilo sim era uma civilização. E hoje nós temos a completa loucura generalizada. É a reformulação de toda a civilização através da revolução de gênero. E a revolução de gênero é a morte da sua alma. Você não pode nem dizer mais quem você é, você não tem condições de dizer aquilo que você é. Você não pode afirmar aquilo que você é, você não pode afirmar a sua identidade, você não pode afirmar o ser. Você não pode fazer analogia ao ser. Não existe mais isso. Então esse subjetivismo levado às últimas consequências é o que está validando a loucura. Pedofilia não é mais crime. Dali a pouco o canibalismo também não, nem zoofilia, nem nada disso. Já existem lugares em que é permitida essa prática. Salvo engano no Canadá, não lembro. Salvo engano no Canadá. Você pode ter essa prática pessoal, porque o que vale é o sujeito, o que vale é a sua vontade. Não existem essas grandes discussões que nós lutamos contra, às vezes, como banheiros unissex. Então você pode ter um macho peludo, tarado, dentro de um banheiro junto com a sua filha. Porque ele está se sentindo como uma diva, como uma mulher. E se você disser isso para ele, que ele é um homem e não pode usar, mesmo sendo homossexual, não me interessa, você é homem, use o banheiro masculino, não é homem. Desconstrói-se o conceito de homem. Não é homem. Ele pode usar o mesmo banheiro da sua filha. E se houver um caso de abuso, que é o que vai acontecer, se você for lá quebrar o sujeito na porrada, quem vai preso é você. Por transfobia. Por homofobia. Porque se nós levarmos tudo às últimas consequências, a vontade sexual desse sujeito pela sua filhinha de 10 anos de idade não é crime. Não é crime. É uma vontade legítima do sujeito. Ele é livre. Como assim você é contra? Ele é livre. Você é pai, você é mãe. Se você que está assistindo esta aula, você é pai ou você é mãe. O que eu sempre deixo de mensagens é o seguinte. Este é o momento de vocês reafirmarem cada vez mais o amor que vocês têm pelo filho de vocês. Pela família de vocês.
por tudo que vocês mais prezam neste mundo. Se vocês acharam que uma sociedade liberal, se um dia vocês acharam que uma sociedade liberal, que seria maravilhoso, todo mundo poder ser aquilo que pensa ser, todo mundo fazer aquilo que lhe der na telha, seria um mundo perfeito, um mundo sem as amarras da religião, né, que é o jeito que eles falam, sem as amarras da superstição religiosa. Esse mundo seria perfeito, belo, maravilhoso. Se vocês um dia acharam isso, esse é o resultado de toda a decorrência lógica que foi feita, né? Isso são apenas deduções que eles fizeram. De uma coisa levou a outra, uma coisa levou a outra. Então por isso que nós estamos falando dos efeitos, né? Os efeitos de cada coisa levaram esse mundo de hoje, né? Com efeito, é aquilo que dizia, né, o apóstolo Paulo: ame a sua mulher como Cristo amou a sua igreja. Isso também serve para os filhos. Se hoje você quer resistir a esse mundo globalista, a esse mundo, né, ame a sua família. Não deixe seu filho para segundo plano, cara. Não vale a pena. Hoje em dia, nesse mundo de massas, da sociedade de massas, um pai passa 10 horas, 12 horas fora de casa. Não tem contato com a família. Não tem contato com o mundo real. Quando ele vai lá pro meio do mato, no final de semana, vai numa fazenda, vai num restaurante com comida caseira, vai numa chácara, vai num pesqueiro, vai em algum lugar, acha que entrou no mundo paralelo. Não tem mais a dimensão real das coisas. E aí quando volta segunda-feira pro mundo massificado, pro escritório fechado, com a arquitetura moderna que quase deixa você louco, aquele mundo impessoal, você acha que voltou pro mundo real. Você tem que trabalhar 10, 12 horas por dia, né? E ficar longe da família, você não tem contato com seus filhos, você não sabe que essas coisas estão chegando para seus filhos. Você simplesmente não sabe. Como foi na escola, filhão? Ai, foi bem, pai. Só isso. Foi bem, pai. Só isso. Porque você não tem tempo de acompanhar as atividades do seu filho. Você não quer, por exemplo, sair do emprego onde você trabalha 10, 12 horas, mas que te dá um retorno financeiro bom. Você não quer sair desse emprego para pegar um emprego onde você trabalha menos, mas que tem contato com a sua família, porque você vai perder dinheiro, você vai perder bens materiais, e aí você não tem contato com seus filhos. E aí seu filho está aprendendo esse tipo de coisa na escola. E aí você não entende, depois que seu filho começa, né, a agir de maneira estranha. Muitas vezes vira um moleque depressivo, vira um moleque revoltado, vira um moleque que está contra você e sua esposa, porque ele não vê mais a hierarquia. Você está ausente. A única hierarquia que ele tem é um número. Ele se apega ao número. Quem que é o número? É o coletivo. Então, ele vê a hierarquia, ele vê no coletivo gaysista, no coletivo LGBT, sua filha, no coletivo feminista, a única hierarquia possível. E substitui o pai e a mãe pela hierarquia do coletivo. O coletivo é o novo pai e mãe. Os líderes do partido o líder do partido é o novo pai, ou a líder do coletivo é a nova mãe. E aí você vê seu filho transformando-se num militante. E dando a vida por isso. Ele dá a vida pela militância, não dá a vida por você. Na verdade, ele te odeia. Na verdade, ele começa a criar um ódio gigantesco por você. Porque ele te vê como um opressor. Ele te vê como alguém que deve ser derrubado para a consumação do mundo perfeito. São adolescentes doentes mesmo, com a alma doente, com a psique doente. São adolescentes que, se pudessem, tirariam as vidas dos próprios pais para consumar isso aí que eles aprendem dentro da escola, dentro das universidades. Quando você lê uma teoria
queer, uma teoria desconstrucionista, você olha como ela é bem formulada, são sempre teorias muito bem formuladas, assim como as teorias de Theodor Adorno e Max Horkheimer. Você vê, nossa, como eles entenderam Hegel tão bem, né? Às vezes a gente lê Hegel e não entende nada. Você vê um Theodor Adorno e um Horkheimer entendendo Hegel, parece, nossa, que cara inteligente, cara bom, né? Esses são os resultados práticos desses caras bons. Dessas formulações maravilhosas que eles fazem. Então que fique entendido, né? E na próxima aula nós veremos como essas coisas são validadas pela ciência moderna. Que é o que faz enganar todo mundo. Agora, daqui pra frente é só enganação que nós vamos ver. Enganação, enganação, enganação. São os resultados concretos da revolução. Tá bom, gente? Então, entenda-se que globalismo não é uma ideologia. Não é uma ideologia de esquerda. Tá? O que nós estamos enfrentando é a tentativa da criação de uma nova civilização, de um novo homem, de uma nova coisa, tá? Que será levantado, como dizia Monsieur Henri de Lassos, em cima das ruínas do cristianismo, em cima das ruínas da Igreja Católica. E todo mundo está nesse barco. Todo mundo está nesse barco. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Deixem comentários, dúvidas, objeções. Estamos aqui para isso, tá bom? Então até a próxima aula e fiquem com Deus.